interessante para nós, hoje à noite, celebrando o Dia dos Pais, o momento em que toda a atenção volta-se para o progenitor, para o provedor, melhor seria a palavra, o provedor do lar, da família. E a nossa devoção hoje à noite tem a ver com petição, pedir. E a respeito de petição, quando o Senhor Jesus tratou sobre esse assunto na palavra, ele foi decisivo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Aí em Mateus capítulo 7, eu fiz o versículo 7 e 8. E ele então, no versículo 9, ele vai mencionar algo muito importante a respeito desse fato em relação a filhos e pais, pais e filhos. Ele então faz a seguinte observação importante com essa comunicação dele. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, dará uma serpente? E ele então faz a seguinte conclusão diante desse fato. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, ou vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Amém. Amém? Nós temos hoje na Bíblia, para a nossa leitura já, o pedido de uma filha, dirigido esse pedido ao seu pai. A pessoa mais indicada para que apresentemos as nossas petições com, diríamos assim, com toda a intimidade possível, é o nosso pai. Do pai humano ao pai celestial. Que privilégio você aproximar-se de Deus e poder e ter a oportunidade, o privilégio. Dá-me, conceda-me apresentar a sua petição. Imagine se você tivesse a oportunidade que tivera Salomão. Pede o que queres e te darei. E o que é que Salomão pediu? Mas nós temos a promessa na Bíblia, em Tiago 1,5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente um lance em rosto e ser-lhe dada. Mas peça com fé, crendo. Amém? Amém. Deixa sua Bíblia aberta lá em Josué capítulo 15. Eu vou apenas mencionar nos nossos avisos a irmã Maria Inês Gonçalves Dias, lá de Ribeirão Preto, por quem nós temos orado para a sua cirurgia de catarata. No momento, nós oramos pelo esposo, com aquele problema que ele tinha, e já foi solucionado, tudo procedeu conforme entendemos que veio do agir de Deus, e agora nós estamos orando, aguardando tudo suceder para que ela faça a cirurgia da catarata. E ela mandou um recado informando-nos que na quinta-feira ela vai ser hospitalizada às 14 horas e por 5 dias ela vai ficar internada para que depois, então, aconteça a cirurgia da catarata. E nós vamos acompanhar em oração, porque entrar para um momento de um procedimento desse e sair tudo bem, com certeza ali tem que estar, evidentemente, a manifestação do agir de Deus, tá? Tudo faz bem, aquele tudo faz bem do Senhor Jesus, o qual andou fazendo bem, vindo esse bem sobre a situação de saúde da irmã
Inês. Rafael, por favor, pega ali meu documento, que eu esqueci de trazer os documentos comigo, vim para cá, a minha bolsa, a minha pastinha, esqueci do outro lado. Traz para cá. Aqui. Obrigado. Vamos então para Josué capítulo 15. Temos também a menção que a Tiana faz do Paulo Napolitano, que é o vizinho dela, por quem estamos orando. A Ana Alice já saiu do hospital? Já saiu da UTI, está no quarto. Vamos continuar orando por ela. Temos a irmã Cláudia, a recuperação boa também da irmã Marta Joy, por quem nós estamos orando. Bom, vamos lá então para Josué capítulo 15. Josué capítulo 15 é um momento registrado na palavra que envolve um tempo de espera que chegou. A possessão sendo conquistada na terra de Canaã. Deus levando o seu povo às conquistas em Canaã. E alguém vai receber a sua herança. Agora é a tribo de Judá. E a tribo de Judá tem um líder, um homem que foi um instrumento de todas as tribos que enviaram os seus espias com Josué, aliás, com Moisés. Apenas Calebe e Josué daqueles espias, só 2, tiveram possessão, entraram em Canaã. Josué 15, do versículo 13 ao versículo 19. E aí, então, nós temos uma situação que envolve também a filha de Calebe. Na distribuição da terra, versículo 13. Quantos conseguem se colocar em pé? Só para a gente ler esse trechinho da palavra e logo em seguida orarmos. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Esta é Hebrom. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã, Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Não é apenas uma probabilidade, algo possível de acontecer ou não. Era algo muito real, muito sério. Tanto é que o versículo 17 diz: tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, sobrinho de Calebe, primo de Axa, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Calebe era um guerreiro. Ele queria ter como genro alguém que fosse tão corajoso e guerreiro como ele. E sucedeu que, vindo ela a ele é o marido dela, o Otiniel, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai Calebe. Axa persuade o esposo para pedir um campo ao seu pai. E ela desceu do seu jumento, então Calebe lhe disse: que é que tens? Calebe está conversando com a sua filha. E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Percebeu? Pediu, pessoa certa, fez o pedido para a pessoa certa, com a condição certa. Pai, o pai dela.
Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Nosso Deus, rogamos do Senhor a direção e bênção sobre a palavra do Senhor hoje à noite. O Senhor, nesse momento, conhece os lugares por onde essa transmissão vai chegar hoje à noite. O Senhor tem planos, propósitos e intentos. Usa-me, Deus. Capacita-me. Fala conosco, Senhor. Fala comigo, com cada um aqui, com todos, pela transmissão. Ó Deus, também te louvamos e bendizemos, porque estamos orando pela irmã Inês em Ribeirão Preto, e agora já na parte de decisões para quinta-feira. A internação e esses 5 dias de preparação para a cirurgia da catarata. Sobre ela, a bênção, a misericórdia, a graça do Senhor. Amém. Que tudo possa suceder e venhamos entender o quão é importante apresentarmos as nossas petições perante o Senhor. Oramos em favor dela hoje à noite. Também, ó Deus, a Ana Alice, que deixou a UTI para o quarto, sobre ela esteja a intervenção do Senhor. Também, ó Deus, o Paulo Napolitano, que seja um momento para que ele seja sensibilizado pelo Senhor ao conhecimento de Jesus como o seu Senhor e Salvador. Pai, também, irmã Marta, damos graças por tudo quanto o Senhor tem feito na vida dela. Este mês é um mês tão importante para ela, ó Deus. Está chegando ao 89º aniversário, 89 anos na graça e na provisão do Senhor. Pai, por tudo damos graças. Oramos nesse momento perante o Senhor. Seja um tempo abençoado pelo Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que bênção ter um pai abençoado por Deus e que pode te abençoar. Axa, num momento impressionante da sua vida, ela tem uma petição para o seu pai. Dá-me uma bênção. É a maneira como ela inicia o seu pedido daquilo que lhe era, naquele momento, uma grande necessidade, e ela apresenta essa necessidade para a pessoa certa. E ela era a pessoa mais certa também para apresentar a sua petição. Ainda bem que foi ela. Tinha que ser ela. Precisava ser ela. Muito importante ter sido ela. Por que eu estou dizendo isso? Vamos entender algo importante. Você já percebeu que todo filho se parece com os seus pais? Todo filho se parece com os seus pais. Quando eu menciono pais, é pai e mãe. Não é assim? Você olha para um filho, tem algo do pai e da mãe. E essa semelhança não é apenas genética, mas percebida externamente, tanto nas características físicas como psicológicas. Em relação a essas similaridades, a Bíblia deixou um exemplo inspirador de uma jovem que foi exatamente como seu pai. Axa, filha de Caleb. Você vai perceber comigo que há algo muito semelhante de Caleb
com Áxia, ainda que a Bíblia só faça essa menção tão ligeira, tão rápida dessa jovem. Caleb foi um personagem bíblico do Antigo Testamento que se destacou por ser um dos espias, juntamente com Josué, a ter um relatório positivo e encorajador a respeito da terra prometida. Sempre você vai ter na Bíblia a menção de Caleb assim, Caleb, filho de Jefoné. Jefoné foi um quenezeu. Lá em Gênesis 15, 19, aparece a menção do queneu, do quenezeu, do cadimoneu, que eram povos. E Caleb era filho de Jefoné, o quenezeu. Lá em Números 32, 12, vai fazer uma menção e vai mencionar lá, Caleb, filho de Jefoné. Ele carrega isso com ele. E destaca-se por ser um dos espias, juntamente com Josué, apenas dois então, que quando foram enviados para espiar a terra de Canaã, eles trouxeram um relatório positivo e encorajador sobre a terra prometida. Embora o seu pai não fosse identificado, você não tem identificação desse Jefoné, a mãe de Caleb era da tribo de Judá, o que o tornava um autêntico israelita. Caleb era um líder na tribo de Judá. Príncipe quando fora enviado por Moisés para espiar. Números capítulo 13 traz a lista dos nomes de cada representante, formando esse grupo de 12 espias que vão espiar a terra de Canaã. Números relata sobre isso. Caleb foi um companheiro perseverante de Josué quando foram enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã. Eles eram espias. A missão deles indo até Canaã era de reconhecer a terra, teriam que avaliar os recursos naquele lugar e também fazer um relatório a respeito da força dos seus habitantes. Reconhece a terra, avalia os recursos e percebe a força dos habitantes que estavam ali. Era um primeiro passo. E ele então é o companheiro perseverante de Josué, enviados para explorar a terra. E ao longo da sua vida, Caleb enfrentou muitos desafios, incluindo batalhas contra inimigos poderosos. Ele enfrentou muitos desafios. Mas deixe-me ler para você Josué capítulo 14, sobre Josué capítulo 14, do versículo 9. Josué 14, do versículo 9. Aliás, versículo 9, não, pera aí um pouquinho só. Versículo 6, Josué 14, 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, por causa de mim e de ti. Ele está colocando para Josué. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Gades Barneia a espiar a terra. Ele está trazendo aqui está fazendo uma retrospectiva de acontecimentos. 40 anos ele tinha quando foram enviado para espiar a terra, lá em Gades Barneia. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé
será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, seu Deus. Que bênção ter um pai que pode influenciar seu filho a uma vida abençoada por Deus. Ele alcançou a bênção de Deus em Canaã. Ele foi destacado como uma pessoa que permaneceu com um compromisso inabalável com o Senhor. A bênção de Deus veio para ele. E a filha dele vai dizer: pai, dá-me uma bênção. Que bênção ter um pai que pode influenciar seu filho, sua filha, a uma vida abençoada. Amém? Amém. Influenciar o filho a uma vida abençoada. Eis algumas das principais características de Caleb que certamente influenciaram a sua filha. Está aqui no versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente. Pois perseveraste em seguir ao Senhor. Pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Perseverante. Caleb era uma pessoa perseverante. Imagine você que a perseverança de Caleb, ela já estava nos dias que os espias foram espionar, investigar Canaã. E essa perseverança não parou, ela continuou. Imagine você perseverar por 45 anos. Imagine você começar um projeto ou estar envolvido em algo e por 45 anos. De antemão ele sabia o tempo que levaria. E Caleb esperou 45 anos para ver a promessa de Deus se cumprir. E uma das características mais marcantes de Caleb na Bíblia é a sua perseverança. Ele esperou pacientemente por 45 anos para receber a herança de Deus, a herança que Deus havia prometido a ele e a seu povo. 45 anos. Não esperou passivamente apenas, mas a sua fé foi algo ativo. Foi algo ativo. Ele foi à guerra e lutou pela posse da terra prometida. Mesmo quando os obstáculos pareciam insuperáveis. Ele era alguém perseverante. Ele perseverou. Ele confiou na proteção e na orientação de Deus. E foi recompensado com a vitória. Ele perseverou. Você tem comigo lá em Números capítulo 14. É um capítulo triste, tanto o 13 quanto o 14. Em Números capítulo 14, deixa eu chegar lá na minha Bíblia aqui. Números 14, Deus mostra que de todos os homens de guerra em Israel, de 20 anos para cima, ninguém vai entrar em Canaã. O juízo de Deus veio por causa da incredulidade, da desobediência e da rebelião do povo. Conforme você viu no texto comigo de manhã, os espias que foram os demais espias, os 10 espias, eles trouxeram um relatório pessimista. Olharam para as dificuldades, para os obstáculos, para o povo da terra, vai mencionar sobre isso, enquanto Josué e Caleb estavam dizendo: a terra é boa, é uma terra que mana leite e mel. Eles estavam dizendo: não é uma terra de gigante, uma terra que consome os seus moradores. E trouxeram então uma situação para Israel que foi devastadora. Conquanto em repetidas vezes Deus já havia mostrado para o seu povo o seu agir. E quem estava conduzindo a situação acima de Moisés era Deus. Não era algo da cabeça de Moisés. Vamos lá espiar, vamos para a guerra. Não, Deus estava no comando. E Caleb, com Josué, ele perseverou. E Deus, então, quando fala do juízo vindo sobre Israel, sobre a nação, todos de 20 anos para cima,
ninguém entraria na terra prometida. Ninguém entraria em Canaã. Eles morreriam. Os 40 dias que eles estiveram espiando Canaã, para cada dia dos dias que eles espiaram Canaã, se tornarem 40 anos que eles iriam peregrinar, percorrer, andar pelo deserto. 40 anos. E dada a palavra de Deus, pessoas de 20 anos para cima, com exceção de Josué e Calebe. Esse pai Calebe, ele viu todos com idade semelhante a ele morrerem. Já os 10 espias vieram pragas sobre eles, imediatamente morreram. E pessoas foram morrendo. E Calebe, por isso que ele fala, eu tinha 40 anos. No momento deste evento, ele está com 40 anos. E ele então terá diante de si um tempo marcado por Deus, e esse tempo percorre, e agora, prestes a receber herança, ou recebendo a herança, ele diz, eu tenho 45 anos. Aliás, eu tenho agora 85 anos, porque se passaram 45, ele estava com 40 naquele momento, chega a 45 anos, e agora ele está com 85 anos. Números 14, 30 diz, não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Palavra de Deus. E a palavra se cumpriu. Deixa eu voltar lá em Josué, capítulo 14. Versículo 10, Josué 14. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Olha lá. Olha, ele reconhece. Eu estou vivo. Porque Deus me conservou. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E agora ele está com 85 anos. Mas Deus disse que ele entraria. Deus não está limitado ao calendário. Nenhuma enfermidade limita Deus de manter você vivo o tempo que ele tem para você. Aliás, o alvo de Deus é honrar pai e mãe para que tenhamos muitos anos de vida e morramos em boa velhice. E esse é um estado muito bom, morrer em boa velhice. E Calebe, ele é perseverante. Nós perguntamos aqui, perseverança é o segredo para o quê? O segredo para a vitória. A perseverança de Calebe é uma lição motivadora, desafiadora, inspiradora para todos nós. Ele nos mostra que é preciso manter o quê? A confiança em Deus. Amém. Não olhe as circunstâncias. O que será essa igreja daqui 45 anos? Confiança em Deus, mesmo diante das situações difíceis e desafiadoras, que querem fazer você parar, você desistir. Mas Calebe foi perseverante. É para perseverar. Aquilo que mais vai impulsionar o servo de Deus a ser aquilo que Deus quer que o seu servo seja, é exatamente a palavra de Deus. Amém? Amém. É a palavra dele. E a palavra dele estava no coração de Calebe, como deve estar no nosso coração. Mesmo depois de enfrentar a rejeição dos outros espias e do povo de Israel, ele não desistiu da sua fé, da sua confiança em Deus. Lá em Números capítulo 13, quando eles estão apresentando o relatório para Moisés, primeiro eles começam com a notícia boa, a terra é boa e tal, mas tem detalhes, Moisés. A terra é uma terra
de cidades fortificadas, e grandes a cidade, tem filhos de Anak, tem gigantes, tem amalequitas. Quando eles estão colocando todas as dificuldades que para eles era impossível partir para a conquista, Caleb faz o quê? Fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Que pensamento tolo deles! Eles tinham a intervenção e a ação de Deus com eles, como nós temos a intervenção e a ação de Deus conosco. Maior é o que está em nós. Amém? Eles tinham a direção, a orientação de Deus. Seriam apenas instrumentos usados por Deus. Mas Caleb tinha um coração em sintonia com o coração de Deus. O que a perseverança de Caleb nos ensina? Que devemos ser pacientes e persistentes. Pacientes e persistentes em nossas lutas diárias, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Devemos confiar e acreditar em Deus, nas promessas dele, naquilo que Deus deseja realizar, cumprir em nossas vidas. Precisamos ser perseverantes. Axa, ela nasceu certamente, ela viveu esse período do deserto, ela cresceu ouvindo esse relato do seu pai, a cultura envolvida nisso, ela conheceu um Caleb perseverante, ela percebeu isso no seu pai, de perseverar, de persistir, de ser alguém perseverando, firme no Senhor. E Caleb estava dizendo: estamos aguardando, Deus vai nos colocar em Canaã. Pai, por quê? Só o Senhor e Josué, dentre todos, são os mais velhos. Não tem mais ninguém na tua idade. Todos são jovens. Imagina os dois idosos lá. O meu pai, ela contava, meu pai, Deus abençoou ele. Ele é alguém abençoado por Deus. Você viu a idade dele? Quem é que está na idade dele? Só o tio Josué. O tio Josué é o melhor companheiro do meu pai. Eles têm a mesma idade. Olha lá os velhos. Cabelos grisalhos. Barba grisalha. Moisés, que também era idoso, chega no final, ele parte, e aí então Josué assume a liderança. Todos de idade avançada foram partindo, mas dois deles, os mais idosos, os velhinhos, não é? Mas eles têm a promessa de Deus. Entenda isso. A minha, a sua vida está nas mãos de Deus. Amém. Não há ninguém no planeta Terra que Deus não tenha controle e autoridade sobre a sua vida. Ele pode deixar você na ação permissiva dele. Mas a hora que ele quiser, ele toma as rédeas, tem um comando. Ele tem um comando. Segunda característica, dentre três que eu vou mencionar, que certamente influenciaram Axa, que bênção, né? Ter um pai abençoado e que influenciou a sua filha para ter uma vida abençoada, diz respeito à coragem. Josué 14, eu volto lá, eu estou indo e vindo com números de Josué. Josué 14. Olha o que ele diz lá em Josué 14, 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra,
como para sair e para entrar. Pode imaginar? Coragem! Caleb sempre será lembrado por sua coragem ao lado de Josué. A coragem dele se manifestou quando foram lá espiar, quando ele fez calar o povo. Imagina você. Vários integrantes de uma mesma equipe, 10 têm uma compreensão de dificuldade, de contratempo, que não é a sua visão. Você tem uma visão diferente. E você fazer calar o povo e colocar palavras de um encorajamento, de algo que você entende ser possível, é você ir contra a maioria. Já percebeu quando a maioria está errada? É terrível. Ele foi corajoso. Embora a maioria dos espiões tenha relatado que a terra era intransponível, havia gigantes, Caleb e Josué acreditaram que Deus estava com eles e poderia conquistá-la. E essa coragem de Caleb, ela não passou despercebida. Certamente, ela impressionou mais tarde a sua filha. Ela tinha um pai corajoso. Tenha coragem. Caleb sempre se mostrou corajoso diante dos desafios. E esse exemplo de Caleb, eu creio que nos influencia, que nos motiva, que nos desafia. A vida de Caleb nos ensina que a coragem é uma virtude muito importante e que confiar em Deus nos leva a superar os nossos medos e a enfrentar os nossos desafios. Coragem é algo que a todo momento vai chamar a nossa atenção. Precisamos ter coragem. A irmã Inês agora precisa ter coragem para enfrentar a internação, 5 dias, cirurgia. Não sabe o que vai acontecer. É pela fé, é pela dependência de Deus. Coragem é uma virtude. Caleb era corajoso. Mesmo quando estão em posse da terra prometida, já idoso, ele fala, estou com 85 anos. Eu vejo pessoas com 80 anos, 85, 90. Eu vi alguém esses dias com 89. Eu fico assim, Deus, eu tenho uma vontade imensa de saber o que é ter 89 anos. 90. Sabe, você sentir. Eu fico imaginando quando eu chegar ao... Eu espero chegar, viu? Amém. Eu espero chegar a 85 anos. Quando eu chegar a 80, porque mais de 45 eu tenho agora. Tá, eu já passei a idade que Caleb tinha quando foram espiar a terra. Então eu sei o que é ter 45 anos, viver da realidade disso, mas 85 anos, e ele parece que ele é um atleta, alguém ousado. Eu fiquei imaginando esses dias que tem gente com 89 anos que tem uma flexibilidade no corpo incrível. Então eu fico imaginando Caleb indo à guerra com 85. A flexibilidade do corpo dele. E está animado. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, estou no versículo 11. Então, é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Você já imaginou? O estímulo, a ousadia desse homem, a coragem desse homem. E ele então pede exatamente um dos lugares da conquista em Canaã. Difícil, mas ele quer ir à luta, ele quer ir ao combate. Ele tem uma coragem. E olha a coragem dele desafiando alguém para casar com a filha dele que tivesse a mesma coragem. Ele queria um corajoso para casar com a filha dele. Um guerreiro. E ele coloca a filha dele a prêmio. Quem tomar Kiriat Sefer vai casar com a minha filha. Eu fico imaginando quanto se
intencionaram fazer. Olha, não sei como que Axa era, mas fazia parte da cultura na época. E Axa não se opôs a isso de forma alguma. Ela aceitou. De bom grado. Vou casar com alguém que vai ser usado por Deus, porque para lutar e vencer e casar comigo só tem que ser alguém de Deus. Não é verdade? Alguém de Deus. Que diferença hoje, né? Ela casa com alguém que o pai disse quem lutar e quem vencer. O primo dela, Otiniel. Quem mais tarde vai ser Otiniel? Primeiro juiz de Israel. Otiniel, esse guerreiro, esse homem tão corajoso quanto Caleb, sobrinho de Caleb. Ele toma Axa por esposa. E Axa, além de receber Otiniel como esposo, ela recebe do pai um presente, terras. E ela não recusa o presente, embora fosse um lugar de sequidão no Negueb. Ela não fica aborrecida com o presente nesse sentido, mas ela entende. Olha a visão dessa mulher, essa filha de Caleb. Tão parecida com o pai dela, visionária. Me deu terra. Dá-me uma bênção. Ela queria que o marido pedisse, mas ficou... Foi só a questão dela descer do camelo e Caleb já entendeu. Epa, eu conheço a minha filha. Ela está querendo alguma coisa. Quando a minha filha Esther fala, então, pai, eu tenho que levar os gatinhos, tá? Então, pai. Na hora que aperta, né, a filha liga, pai, não ela, mas a irmã. Acabou o combustível, já só pergunto, onde você está? Ah, estou em tal lugar, ok. Manda o Pix, estou indo aí. Não, acabou o combustível, quem abastece é ela, não é? Eu só vou fazer o socorro, só vou providenciar o recurso de socorro. Tá? Desceu do jumento, Caleb, o que foi? Pai, dá-me uma bênção. E ela pediu. E o pai fez até mais. Deu fontes superiores e inferiores. E você não tem mais ela pedindo nada. Tem coisa que você vai pedir para o seu pai. Ou o seu pai terreno ou o seu pai celestial. Amém? O negócio de pedir é sério, viu? Não é para qualquer um que você vai sair pedindo. Tanto é que Jesus falou sobre isso. Pedir. Tem a pessoa certa. Aliás, pedir é uma coisa séria. Tem situações que se você não pedir, não entendem que você precisa de algo. Não sei se Caleb estava testando ela, mas ela pediu e ele tinha para dar. Ele tinha sido abençoado. Ele havia recebido em herança. Dai e ser-vos-á dado. Ele havia recebido, ele havia pedido. Pedi e dar-se-vos-á. Ele pediu a possessão dele. E a filha pediu herança a ele. E ele deu. Ele foi abençoado e ele abençoou. Deus te abençoa. E você também pode abençoar outros. Com a bênção que você tem recebido de Deus. Deus tem abençoado a sua vida para você abençoar outros. Ah, seu egoísta. É assim? Está sendo abençoado por Deus? Está sendo tão satisfatória, proveitosa, magnífica, impressionante a sua vida servindo o Senhor? Abençoe para que outros também possam, sendo abençoados, com a bênção que você vai levar, poder também abençoar outros. André foi abençoado ao conhecimento de Jesus como seu Senhor e Salvador. O que ele fez? Levou o seu irmão a conhecer Jesus.
E Jesus de imediato, quando olhou para ele, falou: você é Simão, Simão, filho de Jonas, já vou te chamar de Pedro. Jesus podia mudar o nome, né? Eu não posso. Aqui em casa eu mudo o nome de alguma coisa, ficam bravos. Está sendo abençoado? Abençoe outros. Homem corajoso. A coragem de Caleb. Coragem é uma virtude importante. Vamos lançar nossa confiança no Senhor. Amém? Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Terceira e última consideração que nós vemos com Caleb. Diz respeito à sua fé. A sua fé. Quando Deus chamou Abrão para deixar a sua terra, a sua parentela e sair para uma terra que Deus haveria de mostrar a ele, a Bíblia diz que Abraão obedeceu. E partiu Abraão como o Senhor tinha dito. Levou Ló com ele, estou lá em Gênesis capítulo 12, versículo do 4 a 7. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraí, versículo 5, Gênesis 12, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, mais as almas que lhe nasceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã. E ali chegaram. E aí o versículo 6 de Gênesis 12 diz: e passou Abraão por aquela terra até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. Aí vem um fato que eu quero considerar com você agora. E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Abraão então adora o Senhor. Está percebendo algo em Gênesis 12, 7? Deus aqui fez a promessa dessa terra que ele daria a Abraão, a sua descendência. E a fé de Caleb era uma fé que estava envolvida na promessa de Deus dar-lhes aquela terra, a terra prometida. Quando a terra foi prometida? Não foi quando ela foi espiada pelos espias. Quando os espias foram explorá-la. Não. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Deus falou que ia dar aquela terra. Amados, quando Deus nos promete algo, fiel ao Senhor, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Deus não é homem. Se Deus tem nos dado a compreensão, entrega o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará, pode entregar, pode se apresentar. A obra é dele. E ainda faz questão de perguntar, operando eu, quem impedirá? A fé de Caleb, a sua confiança, ela se manteve inabalável, mesmo quando os espias, os outros, não tem jeito, nós vamos, nós subiremos, a terra que o Senhor nos deu é terra boa, terra que mana leite e mel, Deus vai nos dar a vitória. Em Números 13, 14, ele fala, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar naquela terra, é Deus que vai nos colocar naquela terra. E a sua fé inabalável, ela nos inspira. A fé de Caleb é também uma característica importante para nós aqui. Ele confiou nas promessas de Deus. Ele acreditou que Deus daria aquela terra ao seu povo Israel. Apesar dos obstáculos que pareciam insuperáveis, que pareciam impossíveis. Porque Deus vai nos dar a terra. Operando o Senhor, quem impedirá? Uma fé inabalável, uma confiança impressionante colocada em prática. E a pergunta é agora, a fé de Caleb. Caleb é um exemplo
de como Deus pode trabalhar nossas vidas e nos levar a superar os obstáculos. Aquilo que aparentemente parece impossível. Nós lidamos com impossíveis. Algo impossível. E ele confia nas promessas de Deus, ele acredita na intervenção de Deus, na conquista da terra de Canaã. Ele permanece. É uma fé que o levou à fidelidade, a confiar no Senhor e a comprovar com os seus olhos físicos a realidade dos fatos quando Deus trouxe ao momento da conquista em Canaã, quando ele está então com 85 anos. E ele então está tão forte, tão vigoroso, e ele sabe que a luta continua e a luta é diária, cada dia. É uma questão de você adquirir, mas pisar, botar a planta do pé, conquistar, ir à luta. Algo que envolveu batalhas. E ele sobressaiu. Vitorioso. Amém? Vitorioso. O pai que pôde abençoar a sua filha no pedido dela tão marcante. Dá-me uma bênção. Seria assim, pai, dá-me uma bênção. Não há nenhum diálogo além disso, nem dela e nem dele, porque a Bíblia diz que ele fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Ele abençoou a sua filha Axa. O pai Caleb, que nos ensina sobre perseverança, coragem e fé. E poderíamos ainda falar sobre a sua fidelidade, sobre a sua liderança, porque ele era um líder, como nós precisamos hoje de homens liderando as suas famílias, precisamos de líderes, e também a longevidade dele. Eu sempre fui alguém, desde os meus 11 anos de idade, que eu aprendi a valorizar pessoas de certa idade. Aliás, aos 11 anos, algo me chamou a atenção num professor de OSPB, já sei lá quantos anos ele tinha, mas não era jovem. Era alguém já idoso. Foi a pessoa que pela primeira vez eu vi apresentando um discurso que eu fiquei intrigado, impressionado com tamanha destreza e facilidade. Qual é o segredo, para isso? A disposição, coisa assim. E tem gente, esses dias aqui em Barretos, alguém atravessou a linha do imaginável, inimaginável, né? É o inimaginável, aquele que quase não se pode imaginar. Alguém chegando a 102 anos de idade. Eu não sei você, mas eu acompanho o falecimento todos os dias. Me impressiona tantos jovens que estão falecendo. Moças e moços e adolescentes, como esses dias alguém de 11 anos de idade. Tão pouco tempo. E a gente tem um Caleb com 85, porque Deus disse que ele chegaria como chegou e da maneira que chegou, porque foi alguém que perseverou em seguir ao Senhor. Com quantos outros espias, a praga veio sobre eles e morreram. Uma geração de 20 anos para cima. Mas Josué e Caleb estavam debaixo da providência, da palavra de Deus. Deus disse que eles todos partiriam, morreriam, exceto, Deus faz a questão, exceto Caleb e Josué. Então, Axa, não sei que idade ela tinha, mas o pai dela, ainda já com 85 anos, realizou a preparação para o casamento dela
E com 85 anos, ele pôde ouvir a filha dizendo, dá-me uma bênção. Amém? Já pensou? Você com 85 anos, recebendo o pedido de uma bênção e você podendo abençoar. Que bênção! Que bênção! Ter um pai abençoado por Deus e que pode também te abençoar. Amém? Tudo bem, talvez você já tenha seu pai que partiu para a eternidade como o meu, mas alguns têm pais que estão vivos. Tem pai com 90 anos hoje? Alguém tem um pai com 100 anos? Talvez em algum lugar alguém tem um pai com 100 anos? Alguém tem um pai com 90 anos? Alguém tem um pai com 85 anos? Alguém tem um pai com 70? Tem alcançado a graça de Deus de chegar a essa idade. E eu, se Deus me der a graça, eu quero chegar na idade. Meu sonho é passar a idade da minha avó, né? Minha tia quase conseguiu empatar. Ficou um ano antes. Minha avó morreu com 94, ela com 93, e eu tenho alvo de 95, se Deus der a graça. Se tem um pouquinho mais também. Agora, ser centenário é um milagre maior. Aí é um maior milagre, né? Chegar a 100 anos. É muito difícil. Mas Deus tem os seus planos, os seus intentos, e que a bênção dele esteja sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. É uma bênção para mim ver minhas filhas servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Eu levava comigo para o programa de rádio, para estúdio, para gravação, sentava com a Bíblia ali para ler a Bíblia, ensinava os livros da Bíblia, ensinava versículos. A Esther lembra disso. Lembra nada. Lembra não, ela tinha 3 anos de idade, quando ela gravou o Salmo 23. Imagina uma garotinha de 3 anos. Você lembra o que você fazia com 3 anos? Você não lembra o que você fazia com 3 anos? Nem você, né, Esther? Não lembra? Ela não lembra absolutamente nada. Ela entrando no estúdio e gravando o Salmo 23. Não lembra, não. Não lembra o que ela fez com 3 anos de idade. Lembra? Não lembra. É incrível que ela não lembra mesmo, viu? A gente tem as gravações aí. Ela com 3 anos de idade. Começou, com 3 anos, ela já estava nos ajudando e era minha companhia quando eu ia para o programa de rádio. Uma vez eu deixei as duas comandando por mais de meia hora o programa sozinha, aí liga a outra garotinha e fala assim, ei, cadê seu pai? E meu pai está aqui. O pai dela desapareceu, elas estão comandando o programa as duas, né? Uma com 4 anos e a outra, não, mais de 4 anos. Vamos colocar em pé nesse momento. Que bênção quando o pai pode ser alguém abençoado por Deus, conhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. É uma bênção você ter a condição, como André, que foi abençoado conhecendo Jesus, e André leva Pedro para Jesus. E Jesus tem um encontro ali, Pedro tem um encontro com Jesus. E Jesus já começa mudando o nome dele. Você vai ser Pedro, eu sou pedra, você vai ser uma pedrinha. Chama Pedro de Pedrinha. Pedrinha. Jesus é pedra. Jesus é a pedra principal da esquina. E Pedro seria uma pedrinha. Nós vamos, nesse momento, orar e vamos concluir a mensagem. Eu vou encerrar a live e depois nós vamos ter a apresentação da peça, tá? Vamos orar. Bendito Deus e Pai Celestial, abençoe, Senhor, a mensagem da palavra deste ano, a bênção de ter um pai abençoado pelo Senhor e que pode abençoar seus filhos. Caleb abençoou sua filha. Caleb foi um homem que nós destacamos a perseverança dele, a coragem e a fé. Ó Deus, seja isso algo que vai nos motivar, vindo da palavra do Senhor. Abençoe a nossa pequena igreja. Nós cremos na direção e obra do Senhor sobre ela. Oramos pela obra do Senhor com os salvos e também alcançando aqueles que precisam de uma decisão em Jesus Cristo.
que ela aconteça na obra do Santo Espírito. No nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Deus abençoe a todos da transmissão. Os demais aqui podem se sentar, assentar-se. E o Felipe fecha para nós a transmissão.